Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Morena Grijó de Assis e esse é o canal Expansão da Consciência na Prática. E hoje a lua está em Gêmeos e nós vamos começar a falar do básico da astrologia. Não é aula de astrologia de forma nenhuma. Eu, como uma boa virginiana, sempre acho que não tem necessidade de falar sobre astrologia, porque tem tanta gente que fala, tem tanta gente que eu admiro. Meus professores são pessoas assim maravilhosas, mas de tanto fazer mapa e de tantas pessoas falarem, Morena, mergulha na astrologia, esquece um pouco as outras coisas porque você tem que ir por aí. A gente ouve um pouco, né? São 10 anos atuando com muitas coisas, inclusive com astrologia. E aí eu, refletindo, falei, quer saber? Comecei a lembrar do que era astrologia pra mim. E eu, muito nova, vou fazer 40 anos. Quando eu tinha 13, 14 anos, que eu era uma menina nova, eu acompanhei a internet, né, gente? Eu acompanhei a internet sendo lançada. Não era fácil, assim. E eu sempre gostava. Eu lembro que eu comprava aquelas revistinhas de banca de jornal, sabe? Aquelas previsões astrológicas, que hoje eu sei que aquilo é horóscopo, não tem nada a ver, assim. É previsão anual, e vinha ali previsão pra virgem pro ano inteiro. E não é bem isso. Mas eu gostava, eu era sempre aquela amiga que, vem cá, qual o teu signo? E o máximo que as pessoas sabiam mesmo na época era o signo. Às vezes a pessoa sabia um pouco ascendente, mas assim, não era uma coisa muito vulgarizada como é hoje, no sentido das pessoas falarem sobre. E aí a vida foi andando, lá na casa dos 20 anos eu tinha muito mais acessos e comecei a estudar. Mas eu mergulhei na astrologia em 2011, mas ainda de uma forma muito de autoconhecimento. Inclusive, eu peguei aqui para mostrar. Esse foi o primeiro mapa mesmo que eu fiz e comecei a olhar ali minha alma, sabe? Porque isso aqui é uma foto de como estava, né? O registro do céu no seu dia de nascimento. Por isso que é tão importante o horário. Tem astrólogo que faz retificação, mas pode ser que fique sempre aquela dúvida. É importante o horário. Por quê? Porque o horário vai dar ali o ascendente. É isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Essa casa 1, o que é a casa 1? A astrologia, ela trabalha em eixos. Então, sempre que a gente fala de um lado, a gente está falando do outro. Mas aqui vai ser bem passo a passo, como o meu Mercúrio em Virgem adora. Tem essa mandala aqui, né? Eu vou ficar mostrando meu mapa, até porque tá muito sujo isso aqui, mas tem essa mandala aqui, né? Não dá nem pra ver direito. É porque eu tenho apego mesmo. Gente, eu fiquei olhando e falei, gente, eram umas informações primárias. Olha, fase da lua que eu nasci cheia, e aqui momento de colheita. É muito primário isso. Mas assim, pra quem tá conhecendo, pra quem tá começando, isso é assim, né? E hoje eu sei o meu mapa de cabo a rabo. Vou a astrólogos, passo por revolução solar, sim, porque eu sempre gosto de entregar um pouco, tem sempre alguma coisa que eu não tô vendo, mas o tanto de se mergulhar em si te traz isso, te traz o poder, a noção de saber, de se permitir algumas coisas, não se permitir algumas coisas, de saber o seu propósito. Eu tenho que trabalhar com isso, não tenho que trabalhar com isso. Não sei se vocês estão ouvindo aí um barulho, a lua tá em Gêmeos, então tá todo mundo falando. Eu tô falando, os vizinhos estão falando, bora falar. Mas, basicamente, como é que... Bem básico mesmo. Que a ideia aqui, o que eu prezo, o que eu desejo? Que as pessoas se autoconheçam. Não importa a fonte. Eu me autoconheço pelo enneagrama, eu me autoconheço pelo tarô, eu me autoconheço pela numerologia. O meu caminho de autoconhecimento é a astrologia. Então, esses vídeos básicos, primeiro é um trato eu comigo mesma, para eu poder movimentar um pouco mais esse canal. E também para fazer o que um dos meus professores, o Daniel, fala. Ele diz, e não só ele, muitas pessoas falam, a astrologia é uma linguagem. Você precisa se alfabetizar nessa linguagem. Quanto mais você se alfabetiza em algo, mais vai ficando fácil, mais você vai conseguindo entender. É como aprender a falar inglês, francês, alemão. Então, quais são os fundamentos, né? Quais são aqueles princípios básicos, como dirigir, né? O que você precisa fazer para dirigir? Embreagem, freio,
trocar marcha, depois que eu dirigi carro automático, eu nunca mais quero dirigir carro manual. Nunca mais quero dirigir carro manual. Tô ouvindo o universo, providencie meu carro automático. Mas voltando, né? Você precisa ali de um início. E basicamente assim, existe essa mandala aqui, né? Gente, tem a história da astrologia, a mitologia, tudo que envolve a parte filosófica, a parte esotérica, a parte kármica, mas aqui eu não vou falar sobre isso. O objetivo é realmente falar assim das casas. E casa 1, casa de Áries. A astrologia funciona em eixos, porque essa mandala aqui tem 380 graus, 360. Então, tá, a lua tá em Gêmeos mesmo, eu tô bem confusa hoje, já falei tanta besteira aqui com um amigo. Mas enfim, é uma mandala, 360 graus mesmo, dividido ali em 12 partes. Essas 12 partes são chamadas de casa. O que é a casa? A casa é como se fosse literalmente uma casa, um local, aonde acontece alguma coisa, aonde uma ação acontece. Então, existe a casa, que é a casa do namoro, da diversão. Existe a casa, que é a casa do relacionamento sério, do compromisso. Existe a casa, que é a casa da carreira. Existe a casa, que é a casa da família, da primeira infância. Então, cada casa ali tem uma função, administra alguma coisa, vamos dizer assim. A astrologia funciona em eixos, então isso já é um papo, não é um papo profundo, mas já é assim. Pense o seguinte, como que funciona o zodíaco? Ele começa em Áries e termina em Peixes. Tudo tem um outro lado, um complemento. Então, Áries, qual é o outro lado de Áries? Libra, o complemento. Peixes, que é o último signo do zodíaco, qual é o outro lado de Peixes, que é o complemento, o oposto, complementar, Virgem. Então, eu tô trazendo aqui algumas coisas porque em algum momento dos próximos vídeos pode ser que eu fale muito no automático e fique assim, talvez complicado, mas é porque já tá muito automático para mim. Então, Áries e Libra tem ali o mesmo eixo. Então, a casa 1 é a casa de Áries, regido por Marte. O que é o reger? Cada signo tem um regente, tem um planeta que exerce uma força sobre esse planeta. Marte rege Áries. Para alguns, Marte vai reger Áries e Escorpião. Aí se chama de corregência. Trabalho aqui chegando. Realmente a alunação é em touro, né? Chegou aqui. Para alguns, Marte vai reger Áries e Escorpião. Eu não atuo assim, eu atuo com Marte regendo Áries e Plutão regendo Escorpião. Mas eu identifico que sim, Marte fica muito bem em Escorpião, se sente bem também. Tem ali os processos, mas voltando. A casa 1 é a casa de Áries, regida por Marte. Não significa que no seu mapa a casa 1 vai estar em Áries, mas por ser a casa de Áries, é uma casa de fogo, que ainda temos os elementos. Então é uma casa de fogo, é uma casa de início, é uma casa de abertura, é uma casa angular. A astrologia, ela funciona em eixos, então é uma casa de abertura, é uma casa angular, é uma casa da identidade. Algo que quase todo mundo sabe o que é, o ascendente. Porque é aquilo, quem não entende muito, não gosta, tá, eu sou do signo tal, eu vou ascendente. Até o ascendente a pessoa chega. Lua, Vênus, Marte já é mais complicado para quem não tem tanta afinidade. Tô suando, né, gente? Tá calor na Bahia. Mas é uma casa ali de expressão. Literalmente, não tem aquela frase, né? A primeira impressão é a que fica. Seria muito basicamente isso. Por que muito basicamente? Porque o ascendente é uma fachada. É o que a pessoa vê de primeiro momento. É o que você também deixa a pessoa ver. É como você ali meio que se vende, como você se embala para ser vendido. Então, às vezes a gente vê uma casa assim com uma fachada linda, toda arrumada, quando você entra, passa na porta, tem uma desorganização interna gigante. O contrário também pode acontecer. A fachada é bem desorganizada e quando você entra, a casa é toda harmoniosa. Então, o ascendente é o que fica meio que óbvio. Tanto que, como eu já percebo algumas outras coisas, eu quando conheço alguém, eu fico, será que essa pessoa é o quê? O ascendente é tal ou a lua é tal?
porque tem umas coisas ali que você consegue perceber pelo comportamento, que pode ser trazido também pela lua, mas isso é uma outra história. Mas então, basicamente, o ascendente é uma parte da sua personalidade, é o eu, traz muito do seu temperamento, traz muito da sua forma de se expressar, mas não necessariamente é você, é uma parte. Tem ali sua personalidade, tem sua identidade, mas dependendo de como for, por exemplo, meu ascendente é Câncer. Quem me conhece, nossa, Morena, você é calma. Eu chego a falar assim, meu Deus do céu, eu medito há anos, eu faço exercício físico pra acharem que eu sou calma, mas eu não sou nada calma. Eu internamente tenho uma série de ebulições. É que eu não explodo, mas eu tenho várias questões. Quando a pessoa conversa comigo um pouco mais, 5 minutos, 10, ela vê que de fofinha, que é o Câncer, eu não tenho muita coisa. Minha lua é em fogo, meu Marte é em fogo. Eu tenho uma pressa de fazer umas coisas. O que eu tenho do Câncer? O autocuidado meu, o cuidado com o outro, o cuidado com a minha casa, estar morando num lugar em que eu possa estar cuidando, para mim é primordial, eu prezo pela casa. Então, o ascendente é um pouco daquela máscara que você mostra ali, né? Que você deixa a pessoa ver. Até onde que a pessoa pode ir. Então, se a pessoa só convive com você de oi, de te ver na rua e tal, ela vai achar que você é meio que aquilo. Dependendo de como for o resto do seu mapa, aquilo muda completamente. Não tem assim, nossa, eu conheci fulano, parecia uma coisa e agora é algo completamente diferente. É basicamente isso. A importância de saber o horário para dar realmente o ascendente é um dos pontos mais importantes do mapa. Pela rotação da Terra, em torno de mais ou menos uns 4 minutos, os signos vão mudando, né? Os signos mudam. Então, por isso que é importante saber a hora exata, porque se você nasceu... eu nasci 1h30, e aí alguém fala, não, nasceu 1h20 da tarde, ou 1h40 da tarde, isso já dá uma alterada, sabe? Não no mapa inteiro, mas no ascendente, que altera tudo. Lembra que trabalha em eixo? Então, se o seu ascendente é para ser Libra e o descendente, que é a outra casa, a casa 7, Áries, e dão o horário errado, teu ascendente fica em Virgem e aí a outra casa fica em Peixes, aí vai mudando ali. Então é um ponto muito importante. Isso vem ali realmente com o horário. Então é uma casa da aparência, você consegue olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa tem um ascendente em Leão, ou uma lua em Leão, né? Pra mim já fica um pouco assim, mas tem um ascendente em Leão, em Aquário, muito diferentão, vamos dizer assim, muito solto e tal, muito... Eu vejo uma amiga aqui agora, muito galera, tipo Sagitário total. Então, isso é a casa 1. Traz ali, mostra como que você inicia a sua vida mesmo. Então, eu, por exemplo, inicio a minha vida pelas emoções, pelo autocuidado comigo, ascendente em Câncer, que expande para os outros, e hoje eu trabalho olhando para as emoções das pessoas, organizando as emoções, ajudando as pessoas a organizar as suas emoções. Então é como se fosse o início do seu projeto. O seu ascendente diz como que você vai, de fato, se apresentar, como você vai, assim, mostrar quem você é. Então, por isso que, nossa, Morena parece fofa, é o que eu tô mostrando. E aí depois a pessoa vê que não é só isso, tem isso também. E tem bastante mais coisa. Então, o que eu trago para todo mundo que eu faço mapa, para todo mundo que eu atendo? Pegue o mapa, se apodere do seu mapa. Seu mapa é seu, é uma bússola. Perdão. É uma bússola, é um manual. Vou beber água, gente. É um manual para você saber trilhar esse caminho no planeta. É uma forma de você conseguir se posicionar. A gente não precisa viver à deriva.
Tá tudo lá. Tá tudo lá. É claro que algumas informações você só vai conseguir acessar e entender completamente com maturidade, com o tempo, não tem jeito. Mas, gradativamente, quanto mais você vai mergulhando, por exemplo, eu hoje vou a astrólogos para fazer revolução solar, às vezes até sinastria, porque quando eu tô apaixonada, eu não tenho tanta clareza. Deixa eu entregar isso para outra pessoa para fazer uma sinastria para mim. Quando eu quero fazer uma mudança de região, eu tô vendo que vai bater isso, essa Marte vai entrar em Sagitário, que vai bater no meu Marte natal, é ótimo para fazer movimentos, mas será que eu tô enxergando bem, com clareza? Meu Deus, como eu estou suando. Será que eu tô enxergando bem, com clareza? Aí eu entrego isso para outra pessoa. Mas isso já me traz uma força e um poder, no sentido poder de me autoconhecer, que astrólogo nenhum me diz que eu sou uma coisa, eu sabendo que eu não sou. Porque eu já sei quem eu sou, a astrologia trouxe isso. E eu vejo, às vezes eu atendo pessoas com descompassos que super dá para resolver se a pessoa mergulhar ali na alma pelo caminho que é o caminho que eu conheço, é o caminho que eu abracei, que é o caminho da astrologia. Então, você conhece seu mapa natal? Você sabe como que ele é? Você sabe se é um mapa diurno, noturno, se você tem mais fogo no mapa, mais ar no mapa, terra, água? Você conhece seu mapa natal? Você tem esse conhecimento sobre você? Você sabe interpretar o seu mapa natal? Então, o objetivo aqui é falar das casas, trazendo algumas informações bem primárias. É você, de repente, depois dos 12 vídeos das 12 casas, você já começar a olhar para as casas e, opa... não sei se eu vou falar dos signos especificamente, porque tem muito. Signo aí, tem muito. Mas talvez eu fale da lua nas casas. A vizinha tá falando isso. Grita mesmo. Isso é uma lua em Gêmeos. A lua está em Gêmeos. Eu não posso querer silêncio numa lua em Gêmeos. Imagina como vai ser quando Júpiter entrar em Gêmeos. Júpiter entra em Gêmeos dia 26, agora de maio. Um ano e mais, 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, de Júpiter em Gêmeos. Como que não vai ser, né? Uma informação de manhã vai ser uma coisa, à tarde vai ser outra, à noite vai ser outra coisa. Estamos passando coletivamente por um processo muito desafiador no Rio Grande do Sul. Estamos todos em conexão, em oração, em envio de luz, sem querer fazer piada, mas vocês viram que o cavalo, que graças a Deus foi resgatado, era cavalo, virou égua e já voltou a ser cavalo. Isso é uma prévia de Júpiter em Gêmeos. O que é isso? Júpiter é um planeta grande. Então, embora ele não tenha chegado em Gêmeos ainda está em Touro, finalizando os assuntos, a gente já começa a sentir um pouco da energia. Também tem influência de que Mercúrio retrogradou em Áries e ainda está nos graus da retrogradação, nos graus de sombra. Mas, brincadeiras à parte, é mais ou menos isso. Era cavalo, depois virou égua, depois voltou a ser cavalo. E todas essas fake news que nós vamos ter que lidar, mas enfim, foi só para exemplificar o berro da minha vizinha, o grito dela, no fechamento desse vídeo de casa 1, que é a casa de Áries, regido por Marte, uma casa de fogo, num dia de lua em Gêmeos, dentro da lunação taurina, a lua ficou nova em Touro. Então, bora lá, os vídeos vão ser semanais, semanalmente eu vou trazer uma casa, essa foi a casa 1, qualquer dúvida podem escrever aí, mas tem muito estudo profundo sobre isso. O que eu quero realmente é falar de forma básica, para vocês começarem a se sentir autorizados a olhar ali para sua alma, tá bom? É isso. Meu nome é Morena Grijó de Assis, e esse é o canal Expansão da Consciência na Prática. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Um beijo.